Mais Forte Podcast começando. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que semanalmente estão com a gente. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal, lembre-se de se inscrever, ativar as notificações para vocês ficarem por dentro de cada palavra, de cada convidado que a gente traz com tanto carinho. Se você quer convidar alguém especial, saiba que a sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Então escreve aqui nos comentários, aproveita esse momento para se inscrever, escrever comentários, curtir e enviar também para que outras pessoas sejam abençoadas com cada palavra de vida, com cada testemunho que vem fortalecer a nossa fé. Eu sou sempre muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado, de a gente conhecer mais a fundo pessoas que vivem um testemunho de fé e de vida, que tem solidez na sua caminhada com Cristo. E hoje eu tenho uma convidada que, apesar de ser tão nova, uma princesa de Deus, uma linda jovem de 17 anos, ela tem uma história já tão consistente, tão linda, uma voz tão angelical e tão doce que nos traz tanta paz. E tem também uma família que já esteve por aqui e onde somos muito abençoados. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a linda Esther Duran, que é uma adoradora nata, uma menina, uma princesa de Deus, filha do pastor Cris Duran e da pastora Poliane. O pastor Cris Duran, que já esteve aqui também, falando do seu testemunho, e ela que tem nos encantado à frente do ministério da Online World Church, da OC Kids, também agora falando para os jovens e com o seu louvor, a sua voz, o seu talento usado de forma tão nobre, glorificando a Deus. Vamos conhecer mais da história de vida dessa linda. Seja bem-vinda. Amém. Nossa, que lindo. Obrigada por essa recepção. E como eu me sinto honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite seu e de todo o time. E é realmente uma honra estar aqui. Oh, Esther, é tão lindo ver, sabe, uma jovem como você falando com tanto amor da tua caminhada com Cristo, de quem Ele é na tua vida, do que o Espírito Santo traz, né, da sua presença, da presença de Deus, através daquilo que você faz, das suas escolhas. Você é um exemplo para essa geração. Por isso que para nós é muito importante ter você aqui também. Eu sei que é o seu primeiro podcast, né, sendo entrevistada. Sim. É uma grande responsabilidade aqui para mim também. Mas eu sei que tudo tem sido gerado já há tanto tempo na sua vida e que tudo tem o seu momento certo, né? Esse é o momento em que você tem mostrado mais dos seus frutos, gerados já, né, no seu lar, na tua história de fé, em tudo aquilo que seus pais plantaram e ainda plantam na sua vida. E eu quero saber de você, Esther, como que você se recorda da sua infância? Porque eu falo que muitas pessoas vão nos ver e falar, mas ela já nasceu em berço cristão, para ela é fácil, mas eu quero saber, você, quais são as memórias que você tem da sua infância, do lar que você cresceu, para que a gente chegue até os dias atuais? Sim, eu acho isso muito importante. Filha única, né? Filha única. E bom, como você esteve falando, o fato de eu estar aqui hoje, e muitos podem dizer, sendo tão nova, né? É porque realmente eu tenho sido muito ensinada desde pequena. E tenho construído, né, tudo isso em intimidade com o Senhor, primeiramente, sabe? Antes de, vamos dizer assim, se colocar com visibilidade, né? Estar numa posição de estar à frente de outras pessoas, de ser vista no sentido de... enfim, você... De servir também, né? Porque muitos querem ser usadas num ministério, poder servir, mas
não se preocupam em antes se preparar. Sim. Então eu sei que é uma preocupação até dos seus pais, que eles falam, não, vai chegar o momento da Esther lá atrás, já falam, não, no momento certo ela vai ser vista, ela vai, né, dar mais frutos para que outros se alimentem desse fruto, sim, né? Com certeza, isso é essencial e meus pais sempre tiveram esse cuidado. Porque eu tô assim, porque eu tô um pouquinho nervosa. Ah, imagina. Mas eu geralmente eu sou muito assim, sempre fui muito animada, muito pra frente, assim. Eu vi uns vídeos seus pequenininha, falei, nossa, ela era, olha, sapequinha. hoje eu te vejo mais tranquila, mas eu vi uns pequenininhos, falei, gente, ela era sapequinha desse jeito? Terrível, não tem noção. Então assim, eu chegava, por exemplo, na gravadora do meu pai, e aí eles falavam assim, gente, a gente quer essa menina na gravadora. E meu pai, não, calma. Você cantava desde pequenininha ainda ou não? Desde pequena, sempre gostei. E por acompanhar o meu pai, né, em tudo assim, eu acho que a maioria das viagens não dava, mas quando era, por exemplo, perto do Rio e tal, a gente sempre acompanhava, eu e minha mãe. Ou então nas gravações de estúdio, então eu meio que cresci nesse ambiente. Né? E fui gostando. Mas como você estava falando, o que realmente fez com que eu desenvolvesse a questão da adoração, porque não é só cantar, né, Exatamente. Karina? A minha forma de intimidade com Deus foi a forma como os meus pais me ensinaram desde pequena de ter o meu tempo com o Senhor. Como era pequenininho esse seu tempo? Como que eles te ensinavam? Vamos pegar a Bíblia, agora eu vou te contar uma historinha. Como que você lembra que era esse momento de ensino? Bom, eu lembro que sempre o meu pai me colocava para ouvir a palavra. Enfim, palavra mesmo, pregada tipo para adulto. E eu lembro que era até engraçado, porque eu toda hora queria interromper para perguntar. Porque ele usava palavras difíceis e tal. Mas eles sempre me ensinaram já de uma forma madura, mesmo eu sendo pequena. E eu acredito que isso tenha contribuído para eu desenvolver mais, sim, sabe? E eu sempre fui ensinada a ter o meu devocional com o Senhor, né? A ter, no começo era a Bíblia ilustrada, né? E aí eu sempre fui ensinada pelo exemplo que eu via dos meus pais, deles terem o tempo deles com o Senhor. E a gente sabe que a maioria dos casos, né? Os filhos são um reflexo dos pais. Sim. E pegam como referência aquilo que vem deles. Então... Você tinha amizades... também você se lembra de amiguinhas de infância? Eu queria entender, você convivia com a maioria das crianças que também eram cristãs, ou você também tinha o teu exemplo dentro de casa e convivia com aquelas outras que eram completamente fora do exemplo? Como que você lidava com essa comparação, né? Bom, eu lembro que eu sempre era ensinada a falar de Jesus para as minhas amiguinhas, sabe? Eu lembro que quando elas iam lá em casa, o meu pai sempre me ensinava, você tem que inserir Jesus nas suas amizades, você tem que falar de Jesus, ele é a base da sua amizade e tal. Senão, qual seria o motivo? Sabe? Então ele sempre me ensinou isso. Que legal. E eu lembro que quando as minhas amiguinhas iam lá em casa, eu sempre fazia questão de fazer um cultozinho em casa, sabe? Você se imaginava um dia já, como você diz, fazia um culto, você imaginava, um dia eu vou ficar grande, vou ser uma pastora, então já vou treinar desde pequeno, ou era só uma brincadeirinha? Pra ser sincera, eu imaginava. Porque eu sempre gostei de falar do Senhor. E cresci com isso, né? E bem, sempre quis seguir realmente com o legado do meu pai, que é ser um ministro de louvor, mas eu sei que é a palavra que liberta as pessoas, né? E depois eu vou chegar nisso e te falar que, assim, eu vejo que as pessoas, elas gostam muito, né, de me ouvir cantar e tal, e falar, ai, que doce voz você tem, e é realmente muito lindo ver o quanto
o meu louvor tenha alcançado as pessoas, mas eu sempre entendi que o que de fato liberta é a palavra. É conhecer a verdade, a palavra, e a palavra os libertará. Então, assim, é lógico que o louvor ele tem que ser acompanhado da palavra, então eu sempre tive esse desejo no meu coração de ser uma ministra de louvor, mas que acompanha da palavra, sabe? Porque um tem que caminhar com o outro. E a questão das amizades, das crianças, você passava, fazia o seu culto e você era bem recebida? Ou existia, ou quando foi ficando maior, as amizades, né, vão mudando? Com certeza. E acaba se tornando, vamos dizer, um peixinho fora d'água. Se em algum momento você se sentiu assim, seja na sua, né, pré-adolescência, chegou esse momento que você sentiu que em algum lugar você não era bem-vinda pela tua fé? Com certeza, sim. Porque eu acho que é um ponto em que muitas pessoas, quando atingem, né, uma idade onde se importam mais, né, em ser aceita pelas amigas, pelos amigos, e onde muitos acabam deixando de seguir a Cristo e de fazer parte, né, da igreja para se amoldar, né, às coisas do mundo. Não, com certeza, Karina. O fato é que, pelo fato de eu ser muito, assim, como eu era menor, eu era muito pra frente e tal, então eu meio que tinha controle da situação, sabe? Eu falava, elas aceitavam, vamos fazer um culto, vamos, não sei o que e tal. Era líder, né, do grupo. Enfim, tava tentando evitar dizer isso, mas é isso mesmo. E assim, até mesmo na escola, as pessoas gostavam muito de mim, assim, todo mundo me conhecia e tal, e eu era a popularzinha, né? E então assim, eu chegava no lugar, a Esther não fala palavrão, então a gente não vai falar palavrão. A Esther não gosta dessas músicas, então a gente não ouve essas músicas. Só que todo mundo cresce, né? E aí você se torna a minoria. E aí as pessoas começam a tomar suas próprias decisões. E foi um momento, chegou um determinado momento onde eu tive que realmente tomar decisões de me afastar. E abrir mão de muitas amizades. Que eu não vou dizer que me conduziam ao errado. Porque eu sempre tive princípios familiares muito firmes dentro de mim. Até mesmo professores diziam... tipo assim, a Esther nunca vai colar numa prova. Então, essas coisas assim, né? Sim. Mas é porque dentro de mim eu tenho muito temor, sabe? A tudo que eu tenho sido ensinada. Então, eu carrego muito esses princípios familiares. Então, não era nem questão de eu ser afetada com isso. Mas o fato é que não tem como dois andarem juntos se não estão em concordância, sabe? Então, ia chegar um momento onde já estava chocando, não fazia sentido estar com aquela pessoa. Você não se sentia bem, porque às vezes o tipo de assunto não te agradava, e a pessoa também acaba também não se sentindo à vontade, porque fala, nossa, isso aqui para ela é um absurdo, mas eu sou assim. Com certeza. Não os dois lados parece que não se sentem bem. E muitos, quando vem esse tipo de afastamento, para quem se converte também, que fala, nossa, afastou todo mundo da vida dela. Não é nem que a gente afasta, parece que a distância vai acontecendo dos dois lados, né? Sim. Porque o outro lado também parece que ele não se sente mais à vontade, com certeza. né? Porque você não está de acordo com a vida que ele leva, e a gente também começa a não se sentir confortável de andar com essas pessoas, né? E aí começou já a fase dos namoradinhos, né, das conversas, e a gente passa a deixar de ser compatível, né? E bem, eu vim enfrentar mais dificuldade, assim, na escola, nesse último ano. Enfrentei muita dificuldade na escola, de ter que realmente buscar no Senhor, assim, de estar completamente sozinha. Tipo, completamente. Eu tive que ser radical, falei, vou tomar uma decisão. Ou eu agrado ao Senhor, ou eu agrado aos homens. E eu falei, ok, Senhor, eu decido te agradar, e eu sei que
o Senhor vai estar comigo. Uhum. E foi muito difícil para mim. Que tipo de mudança ocorreu, assim? O que você tinha que fazer diferente? Ou que tipo de dilema, né, estava acontecendo para você tomar essas decisões? Então, você já deve saber que a geração de hoje, ela tá realmente sendo moldada num molde pronto, sabe? Num padrãozinho que se você não segue, você tá fora, sabe? Você é descartado. E bem, na escola, faculdade, foi como você disse, esse é o motivo de muitos jovens abandonarem a fé. E o posicionamento é que vai determinar se realmente um jovem está disposto a passar por tudo isso, sendo fiel ao Senhor. E foi muito difícil para mim, porque chegou um momento onde as meninas já não tinham vontade de estar comigo, porque eu não era sensual o bastante, porque as conversas que eu tinha eram puras demais. Né? E bem, era como se eu fosse muito santa e sem graça, sabe? E com os meninos é assim, se você não compactua com o linguajar de duplo sentido, de impureza, você também não tá fora, né? Sim. Então assim, foi bem difícil para mim. Eu lembro de ir para a sala de música todos os dias e fechar a porta da sala de música e ficar lá tocando piano e adorando ao Senhor e falando: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu só quero sair daqui. Era muito difícil para mim, porque você tá sujeita a ficar lá, e pode parecer que não é tão difícil, mas você sente o olhar de julgamento das pessoas, porque você se afasta, e aí eu me lembro deles, de muitos pensarem: ela acha que só ela tá certa, que ela é santa e todos nós somos impuros. E bem, então você sentia essa opressão, esses olhares de julgamento, mas aí você precisa ficar se lembrando que você tem um compromisso com o Senhor de santidade, de separação. Eu queria até que você falasse sobre isso, sobre essa aliança, né, que você fez, e esse compromisso onde você tem se mantido, né, se consagrado ao Senhor, e que isso para o mundo, para a geração, isso é tão retrógrado, isso é tão uma besteira, mas o quanto é importante, né, a gente demonstrar o nosso amor estando de acordo com a verdade, porque muitos falam que amam a Deus, que amam e que creem em Deus e que também creem em Jesus, que amam e não compreende que o verdadeiro amor é aquele que obedece por amor. Sim. É compreender que a palavra que ele tem é para nos dar a direção certa, porque ele nos ama e não quer que a gente sofra consequências ruins. Sim. Né? Quando você teve esse entendimento, né, através da sua educação, da sua criação e do próprio discernimento do Espírito Santo, quais foram as decisões que você tomou na sua vida? Tipo, olha, esse tipo de coisa eu sei que está fora da palavra de Deus, então eu não vou ouvir certos tipos de música, não vou compactuar com certo palavreado, eu vou me guardar, vou me santificar. Eu queria que você falasse um pouco o que isso representa para uma jovem da tua idade. Bom, foi interessante você ter falado isso, porque é bem complicado, porque a minha escola era cristã. Gente... Pois é. E mesmo assim? E mesmo assim. Eles não davam direcionamento da palavra, nada? Sim, só que assim, a maioria dos alunos que estudavam comigo e tal, eram filhos de cantores, eram filhos de pastores. Cantores seculares ou do gospel? Do gospel.
Enfim, tinha de tudo lá. Eram cristãos. A maioria que compunha, né, a escola eram cristãos. Tinham poucos ali que não eram. E o fato é que você vê a realidade, os frutos, né, que eles davam naquele lugar, e era bem difícil. Porque eles olhavam pra mim, é porque ela é filha de pastor, por isso que ela age assim. Só que o fato é que... Tinham outros filhos de pastores também, ali. Também. Só que, tipo assim, você não precisa ser filho de pastor pra dar bom testemunho. Você precisa ser cristão pra ser embaixador de Cristo nessa terra. E respondendo a sua pergunta, se eu não me engano, tá escrito em Efésios, ele fala, as conversas tolas, as piadas maliciosas, isso não é pra vocês. Deixa isso pros pagãos, isso não cabe a vocês de participar. E tantas vezes a palavra nos ensina sobre não se assentar à roda dos escarnecedores, ou sobre como os maus relacionamentos corrompem os bons costumes. Então, o fato era que eu poderia estar com aquelas pessoas e não ser afetada. E ao mesmo tempo, eu sabia disso. Eu falei, eu posso ficar aqui, eu posso ficar quietinha. Mas, sabe, ser política, estar ali e agradar a Deus e aos homens, mas não tem meio termo. Porque se eu estou ali, eu estou compactuando, eu estou concordando, eu estou sendo política em não me posicionar frente àquilo que eu sei que está errado. Eu ficaria calada frente ao erro, eu estaria tolerando, sabe? E então eu entendi, eu falei, quer saber? Eu sei que eu não posso, sabe? E eu sabia que aquilo iria afetar a minha intimidade com o Senhor. Porque tinha dias que a minha vontade de se socializar era tanto. Que eu, sabe, às vezes, não mais eu, que era tão assim... Comunicativo, eu sentia tanta falta. De conversar, né, ter um papo, né? Demais. Só que eu usava isso, eu falei, quer saber, eu vou falar com o Senhor. Sabe? Porque eu sabia que tinha certas coisas que não iriam me agregar. E iria chegar um ponto onde, sabe? Onde você ia ter que falar, o que você está fazendo não tá bom, e você que vai sofrer a consequência, né? Sim. Porque eu falo que quando a gente quer aconselhar alguém, muitas vezes a gente é mal vista, quando a gente quer aconselhar alguém na palavra. Mas é justamente aquilo que os próprios discípulos e tantos exemplos deram, era com o intuito de que as pessoas não sofressem as consequências que a palavra já nos ensina. Por amor, com certeza. Por amor, né? Então eu imagino você ainda ter que ficar calada, não poder nem, né, aconselhar, acho que porque daí... Sim, não, mas eu dei oportunidade. Por diversas vezes, Karina, eu dei oportunidade. E não só oportunidade por aquilo que eu falava, mas eu acredito que o meu próprio testemunho, sabe, era oportunidade para que eles, sei lá, se constrangessem, sabe? E se dessem conta de que estava errado. Só que o fato de eu não usar uma roupa curta, de não usar uma roupa sensual, era como se eu fosse, enfim, um extraterrestre, sabe? E tantas coisas simples, mas que você estando em um ambiente onde você precisa estar todo dia, indo ali, sabendo que você sente a opressão. E eu me lembro de chegar em casa e de chorar e falar, pastor, eu não sei o que eu tô sentindo, não sei explicar. E aí eu vou diante do Senhor e eu sentia que eu não, sei lá, que eu tava fazendo uma coisa errada, sabe? Então chegou um certo ponto onde o próprio Espírito Santo começou a me incomodar. Por quê? Porque eu tava querendo agradar a Deus. Eu queria muito, mas eu também queria agradar aos homens. Eu queria estar lá, eu queria estar bem com todo mundo, porque no fundo eu sabia que eu poderia ser a mais popular, que eu poderia ser a bonitinha, que eu poderia ser a querida de todos, porque é fácil saber agradar as pessoas, é só dar para elas exatamente o que elas querem ouvir, exatamente o que elas querem receber. E eu pensei, nossa, eu poderia dar tudo isso, mas eu vou escolher agradar o Senhor.
E a partir desse momento, onde o Espírito Santo começou, onde eu entrava na presença do Senhor e eu ia, fazia meus devocionais e tal, e já começava a ser diferente, sabe? E vinha aquele incômodo, eu falava, pastor, eu não sei te explicar, mas eu tô sentindo uma opressão nesse lugar. E aí ele me orientava sempre a ir e a fazer uma oração, tanto indo quanto voltando do colégio. Porque às vezes eu trazia uma sobrecarga, Karina, que é um peso espiritual, sabe? Tão forte que eu falava pro pastor e ele falava, ore, tanto na ida quanto na volta. E eu sei que isso contribuiu para minha intimidade com o Senhor, sabe? Alguém lá nessa época, né, recente do seu convívio, chegou a te pedir algum conselho? Ou não? Você acha que essa juventude está tão completamente cega, assim, né, e querendo desejar, querendo fazer, né, aquilo que o seu desejo pede, que elas não percebem quão perdidas elas estão? Ou alguém chegou até você e falou, nossa, eu sinto um vazio, eu vejo que você é diferente. Alguém reconheceu isso? Pode sim já ter acontecido, de chegarem, de falarem com o Senhor. Ou de pedir uma oração, ou de chegaram e falaram assim, nossa, vejo quanto você é diferente. Principalmente as mães de lá, né? Sim. Aí às vezes, enfim, já chegaram assim, falaram, ai, nossa, eu vejo como você é diferente, eu vejo como você é santa, isso e aquilo. E quando eu apresento o motivo disso, daí a pessoa já recua. Já recua, e já não querem mais. Mas o que me deixou muito feliz foi saber que teve um fruto, vou dizer assim, um fruto de tudo isso que eu passei, foi que uma menina veio me procurar outro dia, ela nem era da minha turma, porque às vezes, Karina, os que têm a oportunidade de estar mais perto conosco são aqueles que não valorizam, que não reconhecem. Sim. Mas os que estão de longe são aqueles que passam a dar mais importância, sabe? Sim. Isso pra tudo, felizmente. E aí essa menina, ela era do 6º ano, enquanto eu era do 11º, então tinha diferença. E o pouco que ela me via, assim, às vezes, talvez em um recreio especial que tinha, né, de unificar as turmas, ou talvez na chapel, que era quando a gente cantava, enfim, ou programa de Páscoa, essas coisas. Ela e a mãe dela viram um diferencial em mim. E aí ela veio e me perguntou, ela falou assim, Esther, eu vejo que você está iniciando fazendo os vídeos, eu vejo que você está construindo tudo isso, eu vejo quanto a sua voz tem unção e tal, e eu queria saber um conselho, uma orientação que você me daria, porque ela também canta e tal. E eu falei pra ela, eu falei assim, antes da gente ensinar sobre adoração, a gente precisa aprender, né? E não só aprender, mas tudo que você quiser dar, você precisa ter. E você precisa ter um estoque, senão para você vai acabar. Para você mesmo vai acabar. E aí quando eu falei para ela sobre a OUCE, sobre os discipulados. E ela falou assim, nossa, eu sinto que eu preciso ser acompanhada, eu sinto que eu preciso ser ensinada sobre adoração e tudo isso. E aí ela veio, só por causa do meu posicionamento, de tudo que ela testemunhou na escola. E isso me alegrou muito, sabe? Que bom, que bom. Na sua opinião, Esther, o que tem sido, né, os maiores motivos dos jovens se corromperem tanto, estarem tão distantes das coisas de Deus? Você acha que é principalmente por essa questão de não terem nos pais uma boa referência? Ou é porque o mundo hoje tem mais atrativos do que o que tinha antes? Ou é por causa das redes sociais hoje, em que eles podem ter contato com coisas que aqueles lá de trás não tinham e acabam desejando mais, né? Criando, né, uma cobiça maior, ou se comparando mais, querendo ser aquilo que elas não são, querendo status, querendo uma fama que hoje em dia, através da rede social, qualquer um pode ter? Bom,
Eu acho que existem vários fatores, sabe? Muitas pessoas podem dizer, nossa, eu levei o meu filho na igreja todo esse tempo. E muitas pessoas, muitos pais, eles podem até, vou dizer assim, traumatizar os jovens por obrigá-los a seguir certos padrões do cristianismo ou tal. E isso, em vez de ajuntar, pode afastar, sabe? Mas por isso que é importante sempre ensinar e conduzir os jovens no como amar a Deus, sabe? Porque não se trata só dos princípios de fazer por religiosidade, sabe? Mas você tem que ensinar como amar a Deus. E sim, tem mais propostas, eu diria. Por causa da rede social, por causa dos padrões que se veem hoje em dia, mas sempre teve tentações, né? Essa carne sempre teve, a gente sempre teve sujeito a ela. Mas hoje eu acredito que Satanás está investindo muito mais em rede social, em escola, em faculdade, em conduzir um sistema, sabe? Um padrão onde as pessoas são moldadas por uma mentalidade de que isso é sucesso, de que isso é a forma como você deve se portar, como você deve ser e como você deve ser aceito. E eu acredito que, como a gente estava falando, a aceitação é algo que o ser humano já é carente por si só, mas os jovens são muito mais. Porque ainda estão firmando a sua personalidade, né? Ainda estão querendo se encontrar, né? O que eu vou fazer, quem eu sou. Exato. Eu não sou mais o que os meus pais eram, mas quem eu sou, quem eu vou ser. Identidade, né? Identidade. Tá faltando muito identidade, e aí esses jovens começam a buscar nos lugares errados, em vez de irem conhecer ao Senhor, e então o Senhor os revelaria quem eles são, sabe? Filhos do Pai. E até mesmo a gente vê isso em histórias de pessoas que foram adotadas, né? Tem sempre isso, até nos filmes tem isso. Quando as pessoas começam a falar assim, eu preciso saber de onde eu vim, preciso saber minha família. E eu acredito que conosco é a mesma coisa, sabe? A gente precisa encontrar a nossa identidade no Senhor, sabe? No nosso Criador, no nosso Pai. E os jovens têm buscado sua identidade em outras coisas. Sim. E isso tem levado muitos à perdição. Sim, e há uma inversão maior, eu creio, dos valores do que existia antigamente. Antes era mais nítido, vamos dizer, o que era errado, as pessoas, a grande maioria, entendia que era algo errado. Hoje em dia as coisas, as mais erradas, estão se tornando as certas, vamos dizer assim. Sim. Há uma inversão muito maior, há um apoio maior da mídia, da sociedade, em assinar embaixo, se fortalecer essas crenças erradas de que aquilo é o certo, né, do padrão de sucesso, tudo que tem sido premiado, a grande maioria das coisas que têm sido, né, exaltadas, idolatradas, de uma forma muito massificante. Sim. Né, e eu acho que para quem está buscando a sua identidade e quer o maior número de pessoas, de seguidores, vamos dizer assim, e de aceitação, acaba se padronizando para o que é errado, né? Porque tem se levantado muito referências, só que referências que não são referências a serem seguidas, sim, sabe? Que as pessoas falam, nossa, se daí venceu na vida, eu olho, gente, olha o que as pessoas acham que é vencer na vida, é só porque saiu da pobreza e foi para a riqueza monetária, vamos dizer, é porque venceu na vida, mas de que forma, com que exemplo, que fruto ela está dando? Exato. Mas as pessoas hoje em dia, eu acho que elas estão com, a grande maioria, com a mente tão corrompida, tão encontrando no dinheiro e na fama o seu maior valor, aquilo, o exemplo de vitória
estando nisso que tem se perdido. Não importa como você vai chegar lá. Você chegou, você venceu, né? Com certeza. Hoje em dia, assim, o que você não deixa entrar na sua vida? Você falou, eu queria entender a questão das músicas. Você que é uma adoradora, uma pessoa que louva ao Senhor tão lindamente. Você ouve música do mundo? Você bebe álcool? Você assiste certos programas de televisão que são, sei lá, ou de notícias ou de entretenimento? Qual é o tipo de coisa que você consome? Isso é legal você ter falado. Eu gostei de você falar consome. Porque a gente sabe que você é o que você consome. Né? E só terminando de complementar o que você estava falando, hoje as coisas têm estado muito liberal. E a minha geração, assim, ela tá muito no sentido assim, seja você, seja o que você quiser. O que você pensa, você é. Sabe umas coisas assim. Se você pensa, ou se você acha que você pode, você pode. Você pensou, você vai conquistar. Então, uma coisa muito voltada para si. E o que está resultando nisso? Milhares de jovens com depressão, com ansiedade, porque estão dependendo da sua própria força. E aí sentem um vazio que não está sendo suprido pelas coisas desse mundo, sabe? E algo que eu tenho sido ensinada, né, até mesmo no culto de jovens da minha igreja, a gente tem ensinado muito, é a respeito do que de fato é liberdade, quem de fato é livre. E um exemplo que o pastor de jovens esteve trazendo foi um homem obeso e um homem magro. E o homem obeso, ele come a quantidade que ele quer, ele come o que ele quiser, né? Chocolate, todas essas... Enfim. E aí ele fala... Ele olha para o homem que é malhado, que é todo saudável, que cuida, né? Conta lá as suas calorias e tal. E ele fala assim, eu sou livre. Você é preso. Você é preso a princípios. Você é preso a regras. Enquanto eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero. Eu peco, eu suplo as necessidades da minha carne, da forma como eu quero. E só que o que a gente tem que entender é que a nossa liberdade não está medida na comida, mas na nossa condição física, naquilo que nós nos tornamos com a comida. E é lógico que isso é só uma simbologia, né? Porque enquanto isso, o cara que tá fitness, que está lá sempre vendo os pacotinhos, né? Tendo que contar essas calorias, cheio de princípios alimentares, ele sabe que o corpo dele tá saudável, a mente dele tá saudável. E aí a gente tem que começar a se autoanalisar. Quem de fato é livre? Aquele que come o que quer, aquele que faz o que quer? Ou aquele que tem regras, que tem princípios, mas que, sabe, está ali saudável. Bem saudável. Então isso é algo muito, muito importante. E respondendo a sua pergunta, eu tenho procurado me alimentar daquilo que me torna saudável, sabe? Eu não ouço músicas mundanas, eu não ouço músicas seculares. E desde pequeno tenho sido ensinada a respeito disso. Ainda mais com a minha responsabilidade como adoradora, sabe? Em conduzir pessoas à adoração. Eu sempre entendi que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. E nossas palavras têm poder, sabe? E a palavra de Deus diz tudo aquilo que fazerem, façam para a glória de Deus, sabe? Então, ainda que não seja uma música que talvez tenha maldade ou necessariamente palavrão, o que seja, eu entendo que eu fui feita para adoração ao Senhor, sabe? E esse é o propósito da minha vida. E eu não posso me distrair com outras coisas, eu não posso usar do meu dom para outras coisas. O dom é irrevogável. Eu sei que se eu decido cantar uma música mundana agora, não é como se o Senhor fosse tirar a minha voz.
mas a unção sim pode ser tirada, sabe? E eu entendo que eu serei cobrada por isso no dia do Senhor, sabe? Ele vai me perguntar o que você fez com o talento que eu te dei. E eu quero ser vista por Ele como uma serva boa e fiel. Então, eu tenho sim princípios familiares, mas não só mandados pelos meus pais. Porque, sim, eles me orientaram, falaram isso assim, assim. Só que você chega um momento onde você tem a sua própria consciência e pode tomar suas próprias decisões. Mas é por isso a importância de cada um entender. E às vezes jovens são orientados a, tipo, você tem que ser assim, assim, assim. E aí quando crescem já não sentem mais aquilo, porque não foi realmente por amor a Deus. Sim, e não compreende nem o porquê, né? O porquê. Né? Porque você fala, não faz isso, não vai ouvir. Mas o porquê? Porque isso te distancia do Senhor, porque ao invés de você usar para adorar, você vai estar cantando coisas banais, onde você muitas vezes vai estar adorando outras coisas. Né? Então você tem... que eu acho que muitos pais, né, os adultos acabam pecando, né, nessa área de negligenciarem o ensino, o porquê, e de às vezes até buscarem compreender o porquê para poder passar isso para os filhos, né? Além da adoração, o que mais que você tem sido conduzida a fazer, né, para se separar mesmo das coisas que te afastam de Deus? Eu acho uma coisa legal a se falar também, que eu sempre fui ensinada, a respeito das vestes, né? Por vários motivos. Nós precisamos nos guardar em santidade e tampouco ser pedra de tropeço para outras pessoas. Eu acredito muito nisso. E isso é algo importante a se dizer para os jovens, porque hoje em dia, né, como eu te falei, tem estado muito liberal, até mesmo as roupas que as meninas têm usado. Sim, as nossas festas de biquíni até já, né? Isso quando não vai só com uma redinha, assim, com tudo de fora. Cada vez está mais, né, a nudez está mais presente. E você vê que não é só questão disso, mas é de se autovalorizar, sabe? É mostrar o seu corpo para qualquer um, do que se separar somente para aquele que você vai, né, se entregar, que você se separou. Então eu tenho sido ensinada dessa forma, a se separar primeiramente para o Senhor, mas consequentemente para aquele que um dia o Senhor desejar entregar, sabe? Para mim. E tenho sido ensinada com o cuidado das vestes. O Senhor fala tantas vezes que a mulher graciosa defende a sua honra. Ela se guarda, ela se protege, ela protege os seus tesouros. O que seriam os tesouros? E meu pastor sempre me ensina isso, que os meus tesouros é a minha honra, é a minha virgindade, é a minha santidade. E eu não vou sair esbanjando e mostrando para qualquer um, sabe? E isso são princípios, mas que protegem a minha intimidade com Deus, a minha intimidade pessoal. E, enfim, e a Bíblia fala tantas vezes para não ser pedra de tropeço para outros, sabe? De outros talvez colocarem o olhar e desejarem algo que, sabe? Porque muitos usam o contrário, né? E falar, a maldade está no olho de quem vê. Mas é aquele que atraiu, a Bíblia fala pra gente não ser pedra de tropeço. Com certeza, com certeza. E, enfim, sobre esses cuidados de... Por que eu iria despertar algo numa pessoa que eu não vou poder suprir? Sabe? É ser pedra de tropeço. E a Bíblia fala, ai daquele que é pedra de tropeço. Então, enfim, são coisas assim, mas que eu já tenho sido ensinada a ter um cuidado, sabe? A questão da bebida que eu te perguntei, que é um mal onde muitos, né, estão começando cada vez mais cedo. Você vê jovens cada vez mais novos começando a beber e a se alcoolizando, e daí partindo para uso de drogas, e daí já vai para remédio de depressão, remédio de ansiedade, e vai numa crescente, assim. Como você enxerga todas essas questões que
que eu percebo que vão sendo colocadas na nossa cultura de uma forma natural. Ah, beber não tem problema. Ah, tomar uma coisinha de vez em quando não tem problema, mas da importância da gente ter esse discernimento quando jovem, para não ir na onda de todo mundo e pensar nas consequências futuras. Uhum. Bom, é algo que eu estive lendo na palavra ultimamente, em 1 Tessalonicenses 5:22, se eu não estou enganada, que fala sobre, a Bíblia fala fugir de toda a aparência do mal. Aí eu li em Tiago, agora eu não vou lembrar o versículo exato, mas em Tiago fala para resistir o mal e ele fugirá de vós. E lendo, né, esses dois versículos, eu pensei, e talvez seja uma dúvida de muitos jovens, mas eu fujo ou eu resisto à tentação, né? E a palavra nunca se contradiz, é lógico. É porque a gente tem que entender em qual situação a Bíblia quer nos ensinar, quando que a gente deve fugir, quando que a gente deve resistir. E eu digo isso porque um jovem sábio, Karina, um jovem prudente, ele deve entender quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas dificuldades. E um homem prudente, uma mulher prudente, ela evita cair, ela evita erros. Se eu não estou enganada, essa é a definição de prudência. E bem, em Tessalonicenses fala que nós devemos fugir da aparência do mal. Por quê? Porque existem tentações em que nós mesmos nos colocamos. Mas é só Satanás que tenta. Sim, o Senhor não tenta, o Senhor prova, permite a tentação para forjar o nosso caráter. Mas existem sim tentações que nós mesmos nos colocamos. Quando a gente pensa que é suficientemente forte em suportar, sabe? Sim. Então quando um jovem fala, eu consigo falar com aquela menina e não cair no pecado. Eu consigo ir nessa festa e não beber, né? Como você estava falando. Então, são coisas que às vezes nós nos julgamos suficientemente fortes em suportar e dissemos, não vamos cair. Mas Satanás é astuto e ele é um ser estratégico. Ele esteve aqui bem antes de nós e está nos observando há anos, né? Ele já conhece as fraquezas do homem, ele conhece as fraquezas da mulher. E bem, ele tem as suas estratégias para querer que a gente caia, né? Só que, da mesma forma, existem momentos onde a gente vai ter que resistir, sabe? E essas serão as tentações que o Senhor permite, que venham sobre as nossas vidas para nos testar, nos provar. Por quê? Porque o desejo dele é que sejamos aprovados em meio a tudo isso. Então, é importante não somente conhecer as estratégias do inimigo, mas conhecer também as suas próprias limitações, sabe? Porque sabendo disso você vai, peraí, eu vou evitar. Sim. E é importante saber algo que eu estava meditando sobre isso, é que tem duas coisas. A primeira é que o Senhor nunca tenta além daquilo, o Senhor nunca nos prova além daquilo que possamos suportar, né? Eu digo prova porque o Senhor não tenta, né? Porque quem tenta é porque quer que a gente caia. Ele permite a tentação. Mas a palavra diz que não há tentação que nós não possamos suportar. E muitos jovens estão com a mentalidade errada nos dias de hoje, que dizem, nossa, eu não consigo vencer esse pecado, não consigo, enfim... Deixar, né, esse vício, deixar... Sim, abrir mão, né, de tantas coisas, mas... Quando você diz isso, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Ele fala na sua palavra que não há tentação que você não possa suportar, sabe? Então você pode vencer. Você só precisa ter a fé e a mentalidade de que a palavra de Deus diz que o poder de Deus deu tudo que nós precisamos para vencer este mundo. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é que a Bíblia diz que para toda tentação o Senhor providencia o escape. E o que seria esse escape? Eu gosto de dizer que são as estratégias que te previnem contra o pecado, que são os princípios, sabe? E o papel de um líder
é te dar essas estratégias. E o que tem acontecido hoje, Karina, é que tá faltando discipulado para esses jovens. Tá faltando mentores espirituais, líderes, pastores que perguntam aos jovens, olha, você teve dificuldade hoje? Você caiu essa semana? Você pecou? Sabe? E esses jovens não estão tendo a quem recorrer. E a palavra é clara em nos dizer que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E principalmente para líderes espirituais, para homens espirituais que irão restaurar aqueles que foram surpreendidos no pecado. Então isso é bíblico. E infelizmente tem faltado isso, sabe, nos dias de hoje. Que os jovens possam recorrer a uma pessoa, que você possa recorrer e falar, olha pastor, olha pastora, eu pequei, eu tive dificuldade. Ou não só que caiu, mas até mesmo uma tentação. É melhor, a gente tem sido ensinado nisso, é melhor confessar tentação do que pecado, né? Sim. Enquanto ainda não... Sim, não consumir, não entrou, né? não foi consumido. Então, isso é algo muito importante. E o papel desse líder é justamente te dar o escape. Sim. Sabe? E é isso que a gente tem sido ensinado na UCE, sabe? E a gente tem um acompanhamento para os jovens. Posso fazer o convite? Claro, claro. Então, se você é jovem, sente essa necessidade, essa vontade de ter um acompanhamento, eu te convido a fazer o seu cadastro para você participar da UCIUF. Só entrar no site do meu pai, crisduran.com, e vai ter lá uma janela escrito UCIUF, você clica, preenche seu cadastro e terá um acompanhamento para você. Se você é menina, uma líder espiritual, se você é menino, um líder espiritual. E, enfim, é isso. O que você percebe, assim, né, agora, estando mais perto de outros jovens que têm buscado se fortalecer na fé, quais são as maiores reclamações? Vocês percebem que é o quê? É um vazio, é a dificuldade em lidar com o pecado, é a dificuldade em conviver, em estar no mundo, não sendo do mundo, né? Quais são as maiores dificuldades desses jovens que vocês têm ouvido e que têm percebido através do discipulado? Bom, eu acredito que eu diria posicionamento, sabe? Porque o posicionamento envolve você dizer não ao pecado. Você ter a coragem suficiente para você dizer não ao pecado, às propostas, às ofertas. Porque Satanás tem investido muito na juventude de hoje em dia. E tem vindo muitas ofertas. São muitas propostas. E Satanás está investindo muito nessa faixa etária porque ele sabe que... Eles estão mais vulneráveis, né? Sim. Porque estão num ponto de decisão onde eu diria que o caráter, a personalidade está terminando de ser forjado, sabe? E aí é onde começa a ter que tomar as decisões na vida. E, enfim, aí envolve o emocional, envolve o ambiente que estão, às vezes estão iniciando um trabalho, tudo isso. Então Satanás vê pontos de vulnerabilidade e ele começa a dar propostas. Eu diria que Satanás estuda muito bem a gente e sabe exatamente o que seria mais atraente, sabe? E pode aparecer de várias formas, o dinheiro ou um relacionamento. E ele quer fazer de tudo para prender aquele jovem, sabe? E às vezes ensinar esse jovem a abrir mão disso não é muito agradável de se ouvir. E é por isso que são poucos, Karina, que realmente tomam essa decisão de compromisso. Então realmente eu diria posicionamento. E você também, Esther, tem a parte do Ministério Kids, né? Que eu queria entender como surgiu essa ideia de você estar lá também ministrando para as crianças. É tão fofo, gente. O Henrico ama ouvir as histórias da Esther, do Pedrinho, do personagem.
Ai, gente, vocês têm que... Eu me divirto muito, é algo tão lindo, tão fofo. E começou, né, não foi junto com o ministério, foi depois, no Ministério Adulto. E de onde surge essa ideia? Foi a partir de você, partiu da necessidade dos pais e mães, falar, ai, faz algo para o meu filho. Como que surgiu? Bom, o Senhor esteve conduzindo tudo, lógico. E a gente sabe que a importância de ensinar a criança desde pequena, né? Provérbios fala, e ela jamais se desviará deles, mesmo quando for velho. Então é muito importante isso. E é lógico que os pais precisam consolidar aquilo que é ensinado, né? Não adianta você jogar o seu filho numa salinha de educação infantil e achar que com isso ele vai crescer seguindo nos caminhos do Senhor. Tem que consolidar tudo isso. Mas é muito importante, sabe? Ensinar. E bem, meu pai, né, esteve sentindo essa necessidade, esteve buscando orientação do Senhor, e o Senhor conduziu para a gente também ter um ministério infantil. E desde então eu tenho tenho pedido muita graça ao Senhor, porque você tem que cativar, né, as crianças, você tem que ter um brilho, porque eu acredito muito que as crianças são muito sensíveis ao que é verdadeiro e ao que não é verdadeiro, né? A prova disso é que elas são bem sinceras em tudo que falam. E bem, então assim, eu tenho realmente pedido ao Senhor graça de ser transparente, de ser virtuosa para cativar a atenção delas e conseguir explicar num linguajar que seja fácil, enfim. E com isso o Senhor tem me dado, eu acredito que graça, para poder me comunicar, porque eu tô lá na OCU, tenho que falar como jovem. Eu tô com adultos, eu tenho que falar como adultos. E, enfim, tenho buscado essa graça no Senhor. E quando foi esse ano, do nada, Karina, eu comecei a compor músicas de criança. Olha! Tipo umas 8, assim, sabe? E assim, era incrível, porque eu não sabia explicar, eu não sabia que eu tinha esse dom. E eu acredito que a palavra de Deus diz, peça e será dado, né? Sim, você pediu para ser usada mais. E, tipo, tem uma passagem, né, que fala sobre pedir dom de profetizar e tal. Então, eu acredito que existem dons que você pode nascer com eles, que Deus pode dar, e outros que você pode adquirir mediante a sua busca, seu esforço, a sua entrega. E quando foi esses tempos, eu comecei a escrever canções de criança e, enfim, passar a ter um gosto por isso. E tem sido muito lindo esse ministério infantil. Que lindo! E tem, olha, encantado muitas pessoas, muitas crianças, os pais também, pode ter certeza. Está sendo conduzida com muita graciosidade, muita presença. Amém. E as crianças amam, vocês precisam conhecer, gente, precisam conhecer mesmo. Esté, como tem sido o teu tempo de devocional? Você sempre se manteve com uma rotina, um compromisso de uma forma igual? Isso varia dependendo do momento da sua vida, o que você precisa de talvez um direcionamento maior? Como funciona o seu tempo de devocional diário e os momentos de maior batalha também? Bom, eu acredito também que a nossa intimidade com o Senhor reflete na nossa busca. E quanto mais buscar-me-eis e me achareis, né? E quanto mais nós buscamos, mais o Senhor tem prazer em se revelar. E não somente isso, mas a intensidade. Ela pode variar, né? E a intensidade vai refletir a quantidade de valor que você dá, sabe? E bem, eu faço os meus devocionais, eu tenho tempo de oração, eu gosto sempre de usar um fundo instrumental, enfim, construir um ambiente, sabe, de oração. Você tem um horário preferido? Pela manhã, pela noite, pela madrugada, ou no meio da tarde? Então, eu tenho um compromisso com o Senhor desde que eu tenho 9 anos de idade, acredito que seja 9 anos,
Eu oro 3 vezes ao dia. Uhum. E é de manhã, de tarde e de noite. Aí o horário não é um horário fixo, né? Mas eu procuro sempre cumprir. Porque eu, desde os 9 anos, eu não procuro falhar nisso. E não por religiosidade, sabe? Mas porque eu entendo que é um compromisso que eu fiz diante do Senhor e eu sei que Ele tá lá me esperando, sabe? E é um compromisso, é um encontro que eu tenho com Ele, entende? E, enfim, eu gosto de ler um capítulo da palavra, eu gosto de meditar nisso. Meu pastor me ensinou dessa forma para que eu pudesse extrair, tipo, o máximo possível daquele capítulo, né? Porque a Bíblia, ela não é um livro para você ler. Você segue uma sequência ou não? Tipo, você lê um capítulo tal, no dia seguinte, você vai ler o capítulo seguinte ou não? O capítulo seguinte. Aí eu vou lendo por livros, mas não, tipo, Gênesis, Êxodo, não a ordem que tá lá. Não a ordem, mas por livros, Tá. E aí pelo capítulo. E isso tem feito com que eu estimulado, né, o meu conhecimento do Senhor. E aí você ora, lê. Oro, aí eu leio e, enfim, fico pensando meditando, né, sobre o que eu li, às vezes faço uma oração em cima do que eu li. E é isso. De tarde eu gosto de alimentar um pouco mais o meu tempo de louvor com o Senhor. E eu acredito que isso tenha construído muito parte da minha entrega. A forma como eu adoro ao Senhor foi justamente por ter primeiramente priorizado o oculto com o Pai, sabe? Estar no secreto e adorar o Senhor quando não tem luzes nem câmeras. Porque você fingir uma adoração nesse tempo é muito fácil, sabe? Sim. E às vezes, para muitos pode ser imperceptível o que é verdadeiro e o que é uma adoração falsa. Mas uma adoração genuína, ela é acompanhada dos frutos. E é simples assim. Em Romanos mesmo fala, né, que a verdadeira adoração é que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, eu tive que construir tudo isso. E por isso que a intimidade com o Senhor é tão importante, sabe? Porque você pode ter um relacionamento com outra pessoa na frente de outros, mas você não vai conseguir dizer aquilo que você quer para aquela pessoa como se você tivesse a parte com ela. Sim. Então, da mesma forma com o Senhor. Sim. E eu fui construindo tudo isso, e os tempos de oração. E é lógico que no começo, quando eu era pequena, era tipo 15 minutos. Era uma oração simples. Mas ainda assim, eu acredito que o Senhor sempre recebia. E sabe, conforme Ele foi me dando mais maturidade espiritual e eu fui passando esse tempo com Ele, se torna diferente, sim, sabe? Sim. E como que você concilia isso quando você tem outros compromissos? Tipo, hoje você está aqui, você viajou, você fez o seu tempo de devocional cedinho, antes de acordar e pegar o voo, durante a tarde, antes de estar aqui. Como que você faz? Às vezes no meio de um compromisso, de outros afazeres. Eu fiz no ônibus. Eu peguei meu celular, li Jeremias no ônibus, coloquei meu fone, tive meu tempo de oração. Então, assim, a gente pode ter, sim, compromissos e afazeres, mas eles não podem substituir o Senhor. O Senhor deve ser primícia, sabe? Ainda que isso exija um pouco mais de nós. Talvez, para você que trabalha cedo, acordar mais cedo e fazer o seu devocional. E isso não quer dizer que não vai te custar, talvez, né? Horas do seu sono, ou enfim, o que seja. Mas o fato é que Deus se agrada quando é ainda mais custoso. Porque Ele é um Deus que se agrada de sacrifícios e o amor é sacrificial, sabe? Só que quando você entende o valor, tipo, para quem você está dando, não se torna um fardo, sabe? Passa a se tornar um prazer. Sim. E isso é algo que também eu tenho sido ensinada, que qual é uma menina apaixonada por um menino
que não tem o prazer de se perfumar, de estar sempre bonita, Para receber um nossa, como você está bonita, enfim, né? E da mesma forma, uma pessoa que está apaixonada pelo Senhor, ela procura fazer tudo que agrada a Ele, sem que isso lhe pareça algo custoso, sabe? E então, mesmo que a gente tenha afazeres, né? Às vezes as coisas fogem do controle, né? Já teve momentos onde, nossa, meu Deus, fugiu totalmente do controle, não tinha como eu orar, né? E tampouco é por religiosidade, né? Eu não vou me ajoelhar no chão não podendo e orar. Mas se tá no meu alcance, então eu vou falar com o Senhor. E não só porque é um hábito, deu tal horário, eu tenho que orar. Mas, sabe, Karina, passa a ser uma necessidade minha. Sim. Tipo, é tão eu vou dizer um hábito por falta de palavras, tá? Tipo, de rotina, entre aspas, mas chega um momento onde você sente falta, eu né? sinto falta. Eu falo, caramba, já faz tempo que eu não orei, eu preciso falar com o Senhor. Sim. E parece que o seu espírito te incomoda. Sim. Ou então a sua própria carne começa a querer, sabe, já falar mais alto. Você fala, não, preciso orar, ou preciso jejuar, preciso alimentar o meu espírito. Sim. E, enfim, então se torna muito prazeroso. Sim. O seu tempo de jejum, assim, como que você estipula? Pela necessidade, por causas específicas, às vezes para ter mais intimidade ou estar mais, né, afinada à voz de Deus. Em quais momentos você já sentiu essa necessidade do jejum e já, né, jejuou? Eu gosto de fazer uma vez por semana, porque, assim, cada um, né, sabe de como é o seu espírito, como é a sua carne, mas não é só, como eu falei, por religiosidade, tipo, todas as quintas-feiras. Se eu tô sentindo que a minha carne tá gritando na terça-feira, eu vou esperar até quinta? Não, eu vou fazer na terça. O que pra você sentir a carne gritando? Porque cada um a carne grita de um jeito. Pra você, o que é? Você vai ficando mais nervosa, ou vai ficando mais ansiosa, ou vai ficando mais impaciente? Onde você percebe que a sua carne fala mais alto hoje em dia? Assim, pode ser de várias formas, né? E eu sempre tenho me procurado entender, porque às vezes eu me cobro de pensar, meu Deus, como eu poderia estar pensando nisso? Meu Deus, como eu poderia não estar querendo fazer isso? Só que a gente tem que entender, e eu tenho sido ensinada sobre isso, né? Que é como se tivesse duas Karinas. A Karina do espírito e a Karina da carne. E aí você escolhe que seja a mais forte, aquela que você alimentar. E a mais fraca que você deixar de alimentar. E assim, às vezes ela pode se manifestar como forma de impaciência. Ou até mesmo de inquietação. Às vezes nós jovens, a gente tende a ser inquieto, querer as coisas rápido. E não se dá conta que isso pode ser até mesmo a carne falando. Sabe? Um desejo. Pode vir em forma de pensamento. Pode vir em forma de... Talvez você tá emotiva, sei lá, sabe? Então, assim, isso tudo pode ser reflexos da carne, algo que te leve a tomar conclusões precipitadas ou impulsos, sabe? Agir por impulso. Do que você pensar e estar em sobriedade, estar em mansidão, alinhada ao Espírito Santo. Então, acredito que seja isso. E daí você já chegou a fazer um tempo mais prolongado? Não, nessa uma vez por semana você faz o quê? 24 horas? Só com água? Não, eu faço... Como? Nossa, acredito 6 horas? Acredito. Teria que contar. É que tudo depende do dia, da situação. A gente também é ensinado na igreja a fazer jejum de Daniel. Né? Daí são 21, né? Aí são 21 dias só com coisas que são da terra, que também é bem legal, né? E... O que você percebeu de diferente quando você fez o jejum de Daniel? Como você se sentiu? Tem gente que tem mais facilidade, que já está mais acostumada. Tem gente que no começo é mais difícil, depois vai ficando
vai ficando tão, acho que mais espiritual, fica mais fácil. Outros da metade para frente já tem vontade de desistir, né? Cada um tem um tipo de percepção e é mexido de uma maneira. Sim. Você, quando fez, como você se lembra que você se sentiu? O que foi mais difícil e o que foi mais prazeroso? Bom, eu não creio que para mim seja muito difícil, né? Até porque o pastor Lucas faz umas comidas muito boas no jejum de Daniel. Ai, olha, tem que vir acompanhado do chefe Lucas. Então, se você tem um chefe Lucas na sua vida, você... Porque o jejum de Daniel é só cereais, né? Frutas, legumes e só. Coisas naturais. É tudo que a terra produz. Isso. Então, assim... Sendo sem carnes, nem de nenhum tipo. Sim, ou qualquer coisa de origem animal. Assim, acho que o fato da comida, não sei se é tão difícil. Sim. Só que uma coisa também que não adianta é você mortificar a sua carne, mas você não alimentar o seu espírito, sabe? Então tem que ser uma coisa acompanhada da outra. Você pode estar fazendo o jejum de Daniel e estar simplesmente deixando de comer alimentos e aquilo não está produzindo nada em você. Se você não toma decisões de fortificar. Se não tem um propósito, se não tem um porquê, né? E esse outro lado também andando junto. E ter objetivos de tipo... de maior intimidade com o Senhor, de você estar mais aguçado, se diz? Aguçado, sensível à voz do Espírito Santo. Porque o propósito do jejum é esse, principalmente de Daniel, né? Quando você deixa de comer carne, você come só legumes, você tende a ficar mais fraco, entre aspas, mais sensível, sabe? E bem, só que isso tem que ser acompanhado de você também estar alimentando o seu espírito. Então, se esforçando ainda mais em ler a palavra, se esforçando ainda mais em dar um passo adiante, sabe? De intimidade. Sim. E conhecer mais o Senhor. E você percebeu essa diferença durante o jejum ou depois? Por exemplo, essa sensibilidade maior, a tua carne mais enfraquecida, teu espírito mais aguçado. Você percebe já no decorrer ou percebe depois? Eu acredito que no decorrer. Decorrer, né? Sim, e é algo que vai natural, né? O Senhor vai ali trabalhando na medida da sua busca. Parece que a gente fica mais mansa, né? Sim. Fica realmente num outro ritmo, né? As questões do mundo, da terra, assim, parece que já não nos aflige tanto. Sim. Você, da palavra, Esther, existe alguma história que te comova mais ou que você se identifique mais? Algum personagem? Alguma mulher? Algum momento da Bíblia que você gostaria de estar lá presente, se fosse possível? Bom, essa é difícil. Vai falar que é a Rainha Esther, Tem hein, Esther? muitas. Não é Esther. Bom, tem muitas. Teu nome foi escolhido por causa da Rainha Esther? Você sabe disso? Foi? Foi meu pai, né? Foi meu pai. Sim, meu pai que escolheu. Mas não é Esther. Por mais que eu goste muito da história, enfim, tem tantas mulheres na Bíblia que eu assim me identifico e tenho aprendido muito nos últimos tempos. Eu tenho procurado estudar muito sobre mulheres ultimamente, Karina, porque tô me tornando uma, né? E quero me tornar uma mulher virtuosa. E bem, mas acredita que aqui eu mais me identifique, por incrível que pareça, é com Eva. Eva. Porque uma vez o Senhor me comparou com ela. E ele teve trazendo a comparação de duas Evas. Da Eva antes da queda e da Eva depois da queda. E eu me lembro que quando o Senhor falou,
ele estava falando sobre várias mulheres, mas quando ele falou Eva... Você falou para ser para mim. Sim, mas quando ele falou, tipo, me comparou a Eva, eu fiquei muito triste. E eu chorei muito. E eu não entendia. E fiquei meses sem entender. E falei, Senhor, como assim? Como assim você me compara àquela que comeu do fruto? Aquela que trouxe o pecado pro mundo, aquela que causou tudo isso, sabe? E depois eu entendi que o Senhor me deu a oportunidade e me mostrou uma Eva diferente. Uma Eva que foi feita exatamente perfeitamente à imagem e semelhança dele. Uma Eva que eu poderia escolher qual Eva eu gostaria de ser. Aquela que foi feita em perfeita santidade. Aquela que era pura. Aquela que era a melhor amiga de Deus. Sabe? Que tinha tanta intimidade que brincava no jardim com o Senhor. Que tinha intimidade, que tinha livre acesso ao jardim. E quando eu entendi, eu falei, uau, agora sim, Senhor. E aí eu entendi que era essa Eva que eu queria ser. É muito interessante você falar sobre Eva, porque recentemente, né, eu vi uma enquete no Instagram de um pastor que colocou, né, se você chegar no céu, quando você chegar no céu, quem é a primeira pessoa da Bíblia que você quer encontrar e você quer falar o quê? E eu vi todos os tipos de resposta. Teve um pai, eu quero encontrar com Jesus e quero abraçar ele, quero isso, quero aquilo. Outro falou, eu quero esganar aquela Eva e não sei o quê. E daí eu falo, a gente mal percebe que quantas vezes nós não somos realmente como aquela Eva que come o fruto? Como aquela Eva que vai pela teimosia, pela própria vontade, né? E às vezes nós estamos preocupadas em esganar a Eva da Bíblia e não olhamos para nós e vemos a oportunidade que nós temos todos os dias de escolher entre viver em obediência com o Senhor, em viver como tendo Ele como nosso melhor amigo, ou querendo ser, né, tão ousadas, independentes, querer provar tudo aquilo que o mundo está oferecendo. Sim. Então, aquelas que querem ainda esganar Eva, que a gente possa se perceber em quantos momentos da nossa vida, mesmo sendo cristãs, mesmo estando na caminhada, a gente não está na mesma posição de Eva, né? E a gente tem a oportunidade de escolher estar um pouquinho mais em obediência, ser um pouco mais santa assim, né? Dar um não para aquilo que é do mundo, aquele fruto que aparentemente parece tão doce, tão suculento, mas que não é. Sim. Né? Então, resistir às tentações como ela não conseguiu e não quis, que ela conseguiria, né? Ela optou por não obedecer. Então, que a gente possa ter esse espírito, né, alinhado com o Espírito de Deus, para conseguirmos compreender que a obediência nos leva mais próximo do jardim perfeito que Deus tem para nós, da Nova Jerusalém que está nos esperando. Coisa linda! Ai, gente! Amém. Eu fico visualizando aquela Nova Jerusalém. Você sabe que eu já fui levada em espírito, assim, meu Deus, e eu não sabia, porque eu não tinha o discernimento de como era a Nova Jerusalém, eu não tinha lido isso na Bíblia. E eu fiquei com aquela imagem, eu sabia que aquilo não era um sonho qualquer, e eu fiquei com a imagem assim das pedras preciosas, um chão que era um brilho, era meio dourado, meio branco, parecia de purpurina, um negócio maravilhoso. Eu acordei daquilo, eu falei, o que é isso? Que tem pedras preciosas incrustadas em tudo. Eu fiquei tão pasma, eu fui procurar na Bíblia, eu dei uma busca no Google, no Google, dei uma busca no Google, falei, deixa eu ver o que é isso, porque isso não é um sonho, isso é uma visão mesmo. E a hora que eu dei de encontro com a descrição da Nova Jerusalém, eu falei,
Meu Deus, você tem esse sonho assim? Você fica imaginando como vai ser o dia quando você encontrar com o Senhor? Quando Já imaginei muitas vezes. Meu Deus, porque isso não sai da minha mente. Assim, eu falo, gente, só aquele muro, porque eu não entrei, eu só vi o muro. Eu vi a rua que dava acesso ao muro e os portões. Eu falei, se só aqui já é assim, você imagine lá dentro. O que é isso? Uau. Como você imagina esse encontro? O que você mais sonha com a eternidade, assim? Uhum. Ou você pensa só no hoje? Deixa eu ver hoje e depois vamos ver como vai ser. Não, eu já pensei assim muitas vezes. O primeiro encontro, sabe? Já fechei o olho por muitas vezes e imaginei tendo terminado, tendo sido fiel até o fim. Uhum. Com talvez panos de saco, tudo rasgado, toda, enfim, acabada, entre aspas. E está sendo arrebatada e de repente eu me deparo com um vestido branco e muito lindo e tipo portões dourados, e quando eu chego assim, e aí se abre pra mim e encontrando o Senhor, já pensei isso muitas vezes. Né? E os anjos cantando, santo, santo, eu sei que um monte de anjos, né? Ai, e você que é cantora, então você não se imagina cantando lá no céu? Eu já pedi muitas vezes, eu falei, Senhor, se você deixar, deixa, por favor, eu participar do coro. Do coro. Já pedi. Não é? Meu Deus! Ficar lá 24 horas. Sim, sim. Aqui na Terra, enquanto nós não formos levados para a eternidade, o que você ainda sonha realizar? Profissionalmente e também pessoalmente, assim, a formar sua família. Você sonha em ser mãe de um monte de filho, aquela mesa cheia. Como você se vê daqui a uns anos, assim? Bom, se for da vontade do Senhor, gostaria, assim, de casar e de ter um ministério, né? Acompanhar o meu esposo e juntamente agregar ao meu ministério, né? Seguir o legado do meu pai, sendo ministra de louvor, ir para as nações que ele me levar e sim, ter filhos. Acredito que agora que eu tenho cuidado de crianças, o pastor tá fazendo assim 3. 3? Já foi profetizado? 3? Ou é um desejo seu? Ou não? Você tem um número na cabeça? Não. Pode ser 3. Pode ser 3, tá bom. E assim, eu tenho, sim, muito esse desejo de ir para as nações e de levar o evangelho do Senhor, ainda que eu sei que isso vai me custar muito. E das pessoas que eu amo, mas como o meu amor pelo Senhor é maior do que tudo isso, então eu sei que vai valer a pena. Com certeza, com certeza. Quais são os maiores ensinamentos que os seus pais te deram? Os mais valiosos? O primeiro mandamento, mais importante, amar ao Senhor, seu Deus acima de todas as coisas. Porque como eu te falei, se você ama Ele, tudo que eu fizer não vai ser para os homens. Tudo que eu fizer não vai ser por causa do meu pai, porque eu quero que meu pai fique orgulhoso de mim ou minha mãe, mas pelo fato de eu amar a Deus. E eu querer agradar a Ele, sabe? Então eles sempre estiveram me conduzindo nisso, porque é uma linha muito tênua. E eu vejo muitos filhos de pastores que assim como eu, talvez sejam certinhos, vamos dizer assim, né? Estou sendo fiel ali, aqui, mas não... Como eu posso dizer? É pro homem, não é pro Senhor. Sim. Pode falar. Eu acho que é aí que
que não se sustenta, né? Não se sustenta. E eu já ouvi muitas histórias de filhos de pastores que quando saíram de casa se desviaram, né? Enfim, mudaram totalmente a sua forma de agir, a sua cabeça. Ou então quando estiveram ali com a ausência do pai, né? Que tinham como referência, ou quando tinham a mãe como referência. E uma vez que houve essa ausência, tanto paterna quanto materna, já se rebelaram, mostraram aquilo que de verdade estava no coração. Porque é uma linha muito tênue. Eu posso agradar ao meu pai e agradar a Deus. Tipo, agradar a meu pai e consequentemente agradar a Deus. Mas eu tenho sido ensinada que não é essa ordem, sabe? Eu estaria invertendo. Primeiro eu agrado a Deus e consequentemente aos meus pais. Então é isso. Hoje em dia, assim, quais são as suas maiores qualidades? Onde você vê que você olha e fala, eu creio que nisso eu esteja agradando ao Senhor. Como você se vê como jovem, como mulher, como filha? Bom, isso é algo que eu tenho buscado agora em mim, porque às vezes nós somos tão focados no que precisamos mudar que não nos damos conta de quanto já mudamos. Sim. Então isso é algo também importante, porque em tudo a gente precisa de incentivos, né? Um treinador, ele tá sempre ali cobrando, mas ele também incentiva, ao mesmo tempo que ele cobra para as coisas que você tem que fazer, ele fala, boa. Sabe? Ele uma motivação, né? Motivação, com certeza. E quando você olha para as suas qualidades também, né? E as coisas que você já superou, você tem força para continuar nas que ainda restam para você superar. Eu acredito, assim, quem sou eu? Mas eu acredito que é o temor. Desde pequena, eu tinha muita reverência, se é que eu posso dizer, e temor em errar, sabe? E a minha consciência, ela sempre falou muito comigo, sabe? Minha consciência, eu digo, tipo, de pesar, sabe? No sentido de que se eu erro, eu consigo rapidamente identificar onde eu errei. E já preciso confessar, eu já preciso consertar, né? Me consertar diante de Deus, sabe? Eu sinto muito essa necessidade de... Eu não consigo permanecer com algo em oculto. E isso é bênção. Acredito que seja isso. E acredito que isso se reflete um pouco na minha pureza, sabe? Porque em muitos lugares onde eu fui, as pessoas até zoavam comigo. Até porque eu creio que muitas pessoas que acham que é errado ser puro, que a gente tem que ser, né, mais sagaz, mais, né, que é falta de evolução você ser puro, que é uma pessoa que ainda, tipo, não tem a malícia que tem que ter no mundo, e como se fosse algo errado. Sim. Eu acho que, assim, a própria palavra diz isso, sobre que devemos ser mansos como pomba e astutos como serpente. A própria palavra diz isso. Então eu acredito que nos dias de hoje tem se confundido muito ingenuidade, e pureza. Sim. São coisas diferentes. Você pode ser puro e ser astuto, ser prudente, como você pode ser ingênuo e ser, enfim, tolo ou malicioso, sabe? Então, eu tenho buscado muito, porque a palavra, o Senhor é o perfeito equilíbrio entre todas as coisas, né? E acredito que é isso. Esther, eu queria que você deixasse para os jovens que estão,
né, nos ouvindo, os adultos também, assim, alguns conselhos para se manterem firmes na fé, ou aqueles que ainda não encontraram o seu propósito, um conselho para se aproximarem mesmo do Senhor, de tudo aquilo que você tem vivido, né, de quão abençoada, né, você é de buscar a presença de Deus e ter nele, né, a tua base segura. Então, que você deixasse para quem está nos ouvindo aqui os seus conselhos finais. Bom, a palavra mesmo diz, né? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, eu acredito que você buscar o Senhor em primeiro lugar, porque às vezes, Karina, a gente está tão atrás de... Ainda mais, como eu te falei, os jovens de hoje, atrás de identidade, qual é o meu chamado, Só que estão visando tanto estar em um altar pregando, ou estar em um palco cantando, e ainda que seja para Cristo, qual é a real motivação de tudo isso? Qual o propósito por trás de tudo isso? Se a minha aliança, minha intimidade com o Senhor não está firmada no secreto. Então, procure desenvolver isso primeiramente, e certamente as outras coisas serão acrescentadas. Primeiramente, a palavra de Deus nos diz tantas vezes que a vontade de Deus é que sejamos santificados. A vontade de Deus é que sejamos santos, como é santo aquele que nos chamou. Então, esse é o nosso chamado em primeiro lugar, a santidade, porque sem santidade, quem verá o Senhor? Então, buscando Ele, conhecendo Ele, saberemos também o chamado que Ele tem para as nossas vidas e quem nós somos. Então é isso. Eu quero que você cante agora. Pode? Vai cantar. Canta uma coisinha para nós. A capela, lógico. Nós não temos uma banda que vai te acompanhar. Posso beber uma água? Pode. Então tá. Peguei de surpresa, hein? Olha, achei que já estava finalizando. Gente, o que eu canto aqui? Escolhe alguma. Escolhe. Umas três, uns três pedacinhos. 3 pedacinhos, não. Não? Ele tá falando 1, 2, 3 pedacinhos que não. É que eu tinha gravado ela. É isso que você quer. Amém. Tá bom. Agradecer ao Senhor. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. E quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Amém. Ai, que lindo. Vamos pôr um autotune nisso aqui, tá, gente? Mais um. Qual? Bravo. Vai. Sonhos. Vai, mais um. Mais um? Vai. Amém. Agora que tá aquecida já, ó. Como é que é? Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive a seu lado. Ai, gente, Amém. Que paz, né? Que linda! Pegou desprevida, né? Linda! Você é muito crítica com você mesmo? Com relação à música, por exemplo, que a gente vê lá
eu não vejo um defeito, assim, na sua voz, muito pelo contrário. Mas quando você grava mais de uma vez, você grava, ai, não ficou bom aqui, podia fazer de outro jeito. Como você é? Ou você grava, depois nem ouve mais para não achar defeito. Como que é você no trabalho? Eu sou muito crítica comigo mesma. Muito. Pra você ter noção, os vídeos do Instagram é 1 minuto, né? Uhum. Eu demoro 1 hora pra gravar. Sério? Pra gravar eles. Eu olho e falo, olha que facilidade, gravou rapidinho isso. Se fosse eu ia ficar o dia. Eu fico 1 hora gravando, tipo, cada música pra extrair 1 minuto. Mas assim, lógico que tem parte de mim quer realmente dar excelência pro Senhor, o meu melhor. Mas parte de mim já excede, já quer o perfeccionismo, sabe? E eu sou bem crítica, bem... Daí tem alguém lá pra te falar, tá ótimo, para, ou não? Assim, eu faço tudo sozinha, a questão... Você que edita tudo? Eu que edito. Eu tô fazendo aula de produção musical. Uau. Pra produzir minhas próprias músicas. Então sou eu que edito, sou eu que coloco, né, o reverb, efeitos e tudo mais. E, nossa, isso tem sido muito bom, assim, de produzir minhas próprias coisas, sabe? E tem me dado conhecimento musical também, sabe? E os vídeos da Olsi, você que cria o roteiro também? A história, como que vocês trabalham em equipe? Da Olsi Kids. É, da Olsi Kids. Sou eu que crio o roteiro. Você que escolhe as histórias, fala, hoje vou... Sim, com o Pedrinho é tudo no espontâneo. O personagem, o bonequinho fica... Aí é tudo, tipo assim, a gente sai espontâneo, é mais gostoso, fica mais leve do que você decorar brincadeirinhas prontas, né? Então acaba saindo tudo natural. Sim. Mas já as historinhas, aí eu já elaboro tudo. Tanto explicando a parte bíblica, mas também o ensinamento para as crianças, sabe? O que ensinar de tudo isso? Sim. Aprender de tudo isso. Sim. Que linda. Eu não sei se tem algo que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, alguma outra mensagem, reforçar o convite. Aproveita para reforçar o convite, quem pegou o nosso papo do meio para o final, para fazerem parte do Ministério da Olsi. Tá bem. Bom, gente, como a gente esteve falando aqui, a importância de você ser cuidado, a importância de você ser discipulado, de ter alguém para te ajudar nessa caminhada com Cristo. Se até os atletas precisam disso, dos seus treinadores, quanto mais nós, né? Para correr essa corrida e chegar na linha de chegada. Então, eu te convido a fazer parte, a conhecer um pouco mais do ministério. Todo domingo, para você que é jovem, às 7 horas, eu estou na Olsi Youth, no canal da Olsi. E, enfim, tem palavra, tem momento de adoração, de louvor, então você pode estar fazendo parte, sendo discipulado e acompanhado por um líder que vai te amar e cuidar da sua vida e te dar o escape, as estratégias para te prevenir contra o pecado. As palavras do pastor Cris de terça e sábado. Sim, também. Terça e sábado, 9 horas da noite, no canal do YouTube do meu pai, Cris Duran, oficial. Tem estudos bíblicos lindos, a Karina sabe, tem acompanhado. Tem sido muito abençoada pelo ministério, vocês precisam conhecer. E é uma benção, então você pode fazer parte. Eu falei jovens, mas você também que não é tão jovem, pode fazer parte. Tem acompanhamento também, essa é uma igreja para todos, tem para criança, tem para jovem, tem para todas as idades. Para quem vocês podem acompanhar de qualquer lugar do mundo, então é maravilhoso em qualquer canto que vocês estejam recebendo essa palavra agora, vocês vão acompanhar pela internet e ter esse acompanhamento de perto, não só ouvir a palavra, mas você sendo membro, você vai participar das vinhas, do discipulado, é um trabalho em conjunto, onde você vai ter o seu tempo também para você tirar suas dúvidas. Sim. Então é muito lindo o trabalho que eles fazem. Eu convido vocês também a conhecerem mais de perto, a se inscreverem, a serem abençoados pelo ministério. E quero te agradecer, Eu Esther. Que agradeço. Ai, que linda! Gente, quero pegar ela de xodó para mim, na minha vida. Você é um encanto, realmente. Você é muito
preciosa, Amém. preciosa para o Senhor, preciosa para essa terra que é tão sedenta da presença de Deus e nem sabe. Então que você continue sendo essa luz que vai trazer vida, que vai trazer os caminhos do Senhor para tanta escuridão que ainda existe, né? Escuridão na alma das pessoas, escuridão espiritual. Que você continue tendo força e coragem, permanecendo firme, brilhando cada dia mais. É uma alegria poder trazer isso para tantas pessoas, conhecer a sua história, que você siga sendo esse exemplo lindo, que você cresça ainda mais na sabedoria, na palavra, nos caminhos do Senhor, se torne uma mãe linda, maravilhosa para os seus filhos, que você se realize muito em tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, que você viva todo o plano que Ele planejou para você, do começo ao fim, que você se realize em tudo. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Ana, que honra ter estado aqui. E eu agradeço a vocês também que estiveram com a gente até agora. Eu tenho certeza que você está saindo com o coração mais quentinho, mais doce. Lembrando de como o Senhor é bom em nossas vidas, como o seu amor, ele ultrapassa realmente aquilo que a gente pode compreender. E compreender que esse amor dele é a maior bênção que a gente pode ter nessa terra, compreender que esse amor é o amor que nos corrige e por isso também nos constrange, porque mostra onde nós precisamos melhorar, mas tudo isso é para que a gente viva melhor nessa terra, é para que a gente, até partirmos para a eternidade, para que a gente consiga conviver no mundo que está caído, onde as nossas próprias mãos não são suficientes, mas a mão do Senhor. Ela nos fortalece, ela nos habilita, ela nos direciona. Basta escolhermos por Ele todos os dias. Que você possa fazer a sua escolha hoje, de buscar na palavra a tua direção, de buscar no Espírito Santo o seu maior conselheiro, de buscar pessoas ao seu redor que vão sim te discipular, que vão te ensinar, que vão te trazer mais pertinho de Deus, mais perto daquele plano que Ele desenhou para a sua vida. Que você todo dia acorde com aquele sentimento de gratidão e com aquele desejo de ter mais da presença de Deus, de ter raízes mais profundas no solo celestial, que é para onde nós iremos, mas onde já começamos a plantar desde agora. Não importa se Jesus está voltando ou se Ele vai voltar amanhã, nós não sabemos, não é o dia nem a hora, mas sabemos que precisamos dele já. Então que você busque por Ele já, para a sua salvação, para a sua edificação, para a sua força, para que a sua coragem esteja direcionada para as coisas certas. Que você não seja uma mulher forte e corajosa, um homem forte e corajoso para fazer aquilo que Deus já nos ensina, o que é certo e errado, que você tenha coragem de escolher o que é certo, que você tenha coragem de viver o plano de Deus, mesmo que pareça tão diferente do plano dos homens, do plano do mundo. Eu tenho certeza que assim que você começar a experimentar da presença do Senhor, a sua vida vai mudar e vai mudar para sempre. Que você continue perseverando nos caminhos de Deus, na palavra de Deus, buscando aqui no nosso podcast palavras que vão edificar a sua vida, palavras que vão te encorajar e que você saia daqui renovada, levando essa palavra de encorajamento para muitas outras pessoas também. Eu te espero semana que vem, hein? Sem falta. Aqui, não deixe de escrever os seus comentários, de participar daqui também da nossa comunidade, de conhecer a OWC, conhecer o canal do pastor Cris Duran, seguir a Esther Duran nas redes sociais dela, sendo edificada com a palavra, com os louvores, que você seja levada por esse amor ao Senhor, assim como nós temos sido levadas também. Um beijo no coração de vocês. Esperamos vocês no próximo Mais Forte podcast da semana que vem. Até lá!
diretamente de Jerusalém. Eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo.